Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias assim mais dramáticas de rebelião da antiguidade. E não é só uma historinha de desobediência, é um drama super complexo sobre ambição, inveja e o que acontece quando a liderança é desafiada de dentro, sabe? Exato. Para nossa análise, a gente está com trechos de duas Bíblias de estudo, a Roman e a Nova Almeida atualizada, focando num único capítulo, Números 16. O objetivo aqui é ir fundo para entender o que realmente estava acontecendo ali. É isso aí. E o ponto de partida, que já é uma grande revelação dessas fontes, é que a ideia de uma rebelião única, coesa, tá errada, é uma simplificação. O que o texto mostra quando a gente olha de perto é que, na verdade, são pelo menos duas revoltas diferentes. Duas. Sim, com agendas totalmente distintas acontecendo ao mesmo tempo. Tipo assim, como se dois protestos por motivos que não têm nada a ver se encontrassem na mesma esquina e tudo explodisse junto. Ah, isso já muda tudo. Então não é um grupo contra Moisés, são grupos. Ok, então vamos desvendar isso. Para começar, quem eram as figuras centrais, os líderes? Corá, Datã e Abirão, certo? Quem eram eles? Certo. E olha, eles não eram Zé Ninguém, o que torna tudo bem mais perigoso. Primeiro tem o Corá. Ele era um levita, da família de Coate. E aqui está o detalhe crucial. Essa era a mesma linhagem de Moisés e Arão. Ah, então ele era da elite religiosa, um insider. Totalmente. Ele não estava reclamando do lado de fora do poder, ele já estava dentro da estrutura. Entendi. Ele não era um marginal, era parte do establishment, digamos. E os outros dois, Datã e Abirão? Eles vinham de outro lugar. Eram da tribo de Ruben. E Ruben foi o primogênito de Jacó, o que dava para a tribo dele um certo prestígio. Sabe, uma reivindicação de primazia. E eles não estavam sozinhos, né? De jeito nenhum. As fontes dizem que eles juntaram 250 outros homens. E esses homens são descritos como chefes da congregação, gente de renome. Então era um movimento com apoio de uma parte da elite. O que me leva à pergunta-chave. Se eles vinham de lugares diferentes, um da elite religiosa e outros de uma tribo com prestígio político, o que eles queriam? Era a mesma coisa? Nem de perto. É aí que a gente vê as duas rebeliões separadas. A queixa de Corá, o levita, era puramente religiosa, teológica. Ele chega para Moisés e Arão e joga na cara deles. Basta. Toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio de todos. Por que vocês se colocam acima do resto? É uma acusação bem forte. Basicamente, ele está dizendo quem são vocês para se acharem especiais. Somos todos iguais perante Deus. Exatamente. Só que por trás dessa conversa de igualdade, tinha uma briga de poder muito clara. Os levitas já tinham um papel sagrado importante. Eles cuidavam do tabernáculo. Mas o sacerdócio, o direito de oferecer sacrifício, incenso, isso pertencia só a Arão e seus descendentes. E era isso que Corá queria. Era isso. Ele queria o sacerdócio para ele e para o grupo dele. Era uma disputa de poder dentro da hierarquia religiosa. Ok, então a gente entende a briga do Corá, é uma disputa por poder clerical, mas e Datã e Abirão? Onde eles entram nisso? Eles eram da tribo de Ruben. O que isso tem a ver com o sacerdócio? Nada. E essa é a chave. A queixa deles era 100% política. A gente percebe isso muito bem quando Moisés chama eles para conversar, para tentar resolver as coisas. E o que eles fazem? A resposta deles é um tapa na cara. Eles nem se dão a trabalho de ir. Eles se recusam a ir. Isso por si só já é uma afronta direta à autoridade do líder. Uma afronta gigantesca. E a mensagem que eles mandam de volta é devastadora. Eles não falam nada de santidade ou sacerdócio. Eles acusam Moisés de ser um líder fracassado. Basicamente dizem, não bastou tirar a gente de uma terra que mana leite e mel, e aqui eles estão sendo super irônicos, falando do Egito, para nos fazer morrer no deserto, que você ainda quer dominar a gente? Cadê a terra prometida? Uau! É uma acusação de falha total de liderança, secular. Uau! Então, de um lado, Corá dizendo, eu quero seu poder religioso, e do outro, Datã e Abirão dizendo, você falhou como líder político. Duas frentes de batalha abertas. Como é que Moisés lida com uma crise dessas? A resposta dele é fascinante, especialmente com o Corá. Moisés não entra num debate teológico. Ele não tenta ganhar no argumento.
ele vai direto para uma prova prática. Quase um paga-pra-ver divino. E como era essa prova? Ele diz para o Corá e para os 250 seguidores: ok, peguem seus incensários, amanhã coloquem fogo e incenso neles e se apresentem todos lá na entrada do tabernáculo, junto com Arão. E o homem que o Senhor escolher, esse vai ser o santo. Peraí, incenso. Por que incenso? Parece um jeito meio estranho de resolver uma briga de poder. Parece, mas é o centro da questão. Oferecer incenso na presença de Deus era a prerrogativa máxima, o ato mais sagrado e exclusivo dos sacerdotes da linhagem de Arão. Era uma linha vermelha. Ah, Qualquer outra pessoa que fizesse isso estaria cometendo uma transgressão gravíssima, uma invasão do espaço sagrado. entendi. Então, ao mandar eles fazerem isso, Moisés estava dizendo: vocês acham que têm o direito de ser sacerdotes? Então, provem. Ajam como um e vamos ver o que acontece. Exato. Ele os forçou a colocar a reivindicação à prova, a cruzar a tal linha vermelha. Ele transformou a briga de poder humana numa questão de aprovação divina. Precisamente. Ele tirou a decisão das mãos dele e colocou nas mãos de Deus, de um jeito que ninguém poderia contestar o resultado. Então o dia seguinte chega, a cena deve ter sido de uma tensão absurda, todos reunidos, os 250 rebeldes com seus incensários, a Arão com o dele. O que acontece? Acontece que a glória do Senhor, que é uma manifestação visível da presença de Deus, aparece para todo mundo. O clima fica pesado. A primeira instrução divina é para Moisés e Arão se afastarem, e para o povo se afastar das tendas de Corá, Datã e Abirão, para não serem destruídos junto com eles. O julgamento era iminente. E como ele acontece? Acontecem duas coisas quase ao mesmo tempo, e cada uma é direcionada a um dos grupos. Primeiro, Moisés se vira para a multidão perto das tendas de Datã e Abirão, os rebeldes políticos. Ele diz algo tipo: é assim que vocês vão saber que fui enviado por Deus. Se esses homens morrerem de morte natural, então não fui eu. Mas, se acontecer algo totalmente novo, se a terra abrir a boca e engolir eles vivos, aí vocês vão saber que eles desprezaram o Senhor. Que declaração! Ele está basicamente apostando a própria legitimidade no que vai acontecer a seguir. E no instante em que ele termina de falar, o texto diz que o chão debaixo dos pés de Datã e Abirão se fende. Meu Deus. A terra literalmente se abre e engole eles, as famílias deles e todos os bens e pessoas associados à rebelião que estavam ali. Eles desceram vivos ao mundo dos mortos, uma imagem fortíssima. Nossa. A terra se abrindo e engolindo pessoas. É aterrorizante. E o outro grupo, o de Cora, com os incensários. Então, enquanto a terra se abria lá, um fogo sai da presença do Senhor e consome instantaneamente os 250 homens que estavam oferecendo o incenso. Todos eles. Todos eles. Incinerados ali mesmo na frente de todo mundo. Caramba, é um juízo em duas frentes, então. Um pela terra, outro pelo fogo. Isso não parece ser aleatório. Não é? E é aqui que o simbolismo, que as notas de estudo apontam, fica fascinante. Pensa bem. Os rebeldes políticos, Datã e Abirão, cuja queixa era sobre a terra prometida e a liderança terrena de Moisés, são julgados e eliminados pela própria terra. Exato. O chão que eles cobiçavam vira o túmulo deles. Faz todo sentido. E os outros? Os rebeldes religiosos, o grupo de Corá, que tentaram usurpar uma função sagrada, se aproximando de Deus de forma ilegítima no santuário, são consumidos pelo fogo divino. O fogo é o elemento que em toda a narrativa está associado à santidade, à presença e ao juízo de Deus no tabernáculo. Cada punição foi perfeitamente adequada à natureza do crime. Não foi só destruição, foi uma mensagem. É, pesado, uma imagem muito forte. E a gente pensaria que depois de testemunhar a gente sendo engolida pela terra e incinerada por fogo divino, o resto do povo ia ficar quieto por um bom tempo, né? Fim da história. Seria o lógico, não é? Mas o que acontece a seguir é talvez a parte mais chocante de tudo. No dia seguinte, não uma semana depois, no dia seguinte, a congregação inteira se vira contra Moisés e Arão. De novo. Depois daquilo tudo. E qual era a reclamação dessa vez? A acusação era direta e, assim,
inacreditável. Vocês mataram o povo do Senhor. Não é possível. Eles viram o julgamento divino e a interpretação deles foi que Moisés e Arão eram os assassinos. Isso mostra que a raiz do descontentamento era muito mais profunda, muito mais espalhada do que só aqueles 250 líderes. A semente da rebelião ainda estava ali. Bem viva. E qual a consequência disso? Imediata e terrível. Uma praga começa a se espalhar como fogo pelo acampamento. As pessoas começam a morrer em massa. E aí, num momento de crise total, Moisés grita para Arão agir em seu papel de sacerdote. Arão pega o incensário dele, o mesmo tipo de objeto que causou a morte dos rebeldes, coloca incenso e corre para o meio do povo para fazer expiação, para interceder por eles. Que ironia. O ato que matou os rebeldes é o que pode salvar o povo. A ironia é poderosa. O texto descreve Arão se colocando entre os mortos e os vivos para parar a praga. O mesmo ato feito pela pessoa não autorizada traz morte. Feito pelo sacerdote legítimo traz vida. É a reafirmação final do papel dele. A reafirmação final e dramática. Mesmo assim, antes que a praga parasse, mais 14.700 pessoas morreram. Que número! Além de todas que já tinham morrido na rebelião. Um número assustador. E depois de toda essa carnificina, ainda fica uma questão prática. O que aconteceu com o equipamento da rebelião? Os 250 incensários de bronze. Não dava para só jogar fora, né? Exato. Eles eram objetos que, apesar de usados numa rebelião, tinham sido apresentados perante Deus. Então eles se tornaram santos, consagrados de uma forma estranha. A solução que Deus dá é genial no seu simbolismo. Eleazar, o novo sacerdote, filho de Arão, é instruído a recolher os incensários do meio dos restos carbonizados. E o que ele deveria fazer com eles? Martelar todos eles até virarem lâminas finas. E com essas lâminas, cobrir o altar de sacrifícios, o principal altar do acampamento. Uau! Eles se tornariam um memorial para o povo. Então as próprias ferramentas da rebelião foram integradas ao lugar mais sagrado do acampamento. Precisamente. Elas serviriam como um aviso perpétuo martelado em metal e fixado no coração da vida religiosa de Israel. Toda vez que alguém se aproximasse do altar, ia ver aquele revestimento de bronze e se lembrar do que aconteceu com quem não era da linhagem de Arão e ousou se aproximar para oferecer incenso. A lição foi transformada literalmente em parte da arquitetura sagrada. Ok, vamos recapitular. O que parecia uma história simples de motim, a gente descobriu que era, na verdade, um evento com duas rebeliões sobrepostas, uma disputa por poder religioso e uma acusação de falha de liderança política. A gente viu um teste dramático que terminou num julgamento sobrenatural, assustadoramente específico e um desfecho que transformou símbolos da revolta numa advertência permanente. Exatamente. A narrativa, dentro da lógica dela, não deixa dúvidas sobre as consequências de desafiar a ordem estabelecida como divina. A autoridade de Moisés e o sacerdócio de Arão são confirmados da forma mais dramática possível. Mas parece que tem um mas aí. Tem. E é o pensamento que fica martelando. A reação do povo no dia seguinte culpando Moisés e Arão sugere algo muito profundo. Eliminar os líderes de uma insurreição não elimina necessariamente as causas do descontentamento. A insatisfação continuou ali, latente. E isso nos leva a uma questão bem atual, na verdade. Com certeza. Deixa a gente com uma pergunta que vale até hoje, né? Em qualquer estrutura de poder, seja uma empresa, um governo, até uma família, como é que se diferencia uma crítica legítima a uma liderança que talvez esteja mesmo falhando? Como a que Datã e Abirão fizeram, que tinha pontos válidos. Exato. De uma rebelião pengosa que ameaça destruir a coesão do grupo todo. Onde fica essa linha? A história de Corá não oferece uma resposta simples, e talvez seja por isso que ela continue sendo tão poderosa. Ela deixa essa tensão para a gente ponderar.